Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim acompanhando o mercado da soja lá em Chicago, o mercado de grãos de uma forma geral, mas a soja hoje teve mais um dia de queda. Os primeiros vencimentos acabaram perdendo aquele patamar dos $13 por bushel e a gente quer entender que pressão é essa, de onde veio essa pressão e se isso pode se confirmar como uma nova tendência aí para a precificação da soja. Afinal de contas, daqui a pouco a gente já vai ver os primeiros resultados da produção americana e resultados de fato, resultados vindos das colheitadeiras assim que começar a deslanchar a colheita lá nos Estados Unidos. Para trazer mais detalhes para a gente desse mercado e quais são as indicações para a precificação no futuro, trago para vocês Mário Mariano. Meu amigo Mário está aqui comigo já. Seja bem-vindo, Mário. O Mário é diretor comercial da AgroSoia, da Novo Rumo Commodities, está aqui com a gente para nos ajudar a entender quais foram os fundamentos que, diante do mercado hoje, fizeram a soja recuar. Meu amigo, diga lá o que aconteceu, o que você observou e que justificou essa queda aí na soja em Chicago hoje. Tivemos uma tarde em recuperação na Bolsa de Chicago, depois de enxergarmos 18, 17 centavos de baixa, finalizando com 10, 9 centavos, representando uma perda de 0,70% a 0,80%. Boa tarde, Alexander, aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, e vamos compartilhar aquilo que eu entendo como sendo importante na apresentação dos fatos ocorridos recentemente na Bolsa de Chicago, quando principalmente a ação climática foi o grande causador da baixa de preços na Bolsa. Neste final de semana, ao redor de 15% de cobertura de chuvas nos Estados Unidos, na região do meio oeste, mais especificamente em Iowa, Dakota do Norte e Minnesota. Esses 15% de cobertura dessas áreas, Alexander, aproximadamente de 6 polegadas de chuvas, ao redor de 150 milímetros, foi um grande causador de notícias boas naquela região, dizendo que poderá ter uma menor pressão da seca sobre o rendimento, que já no último relatório USDA e também das empresas no campo, indicam ao redor de 50 bushels por acre. Portanto, essas chuvas de final de semana, sim, foram convencimentos às empresas vendedoras na Bolsa de Chicago, acreditando que teria reduzido um pouco a pressão sobre o prêmio criado nas últimas semanas, com a estiagem e o rendimento das lavouras, que o USDA divulgou nos últimos dias, em torno de 56% das lavouras boas e excelentes. Então, esse impacto climático foi um grande causador das perdas de preços na Bolsa de Chicago ontem e hoje. Mas eu quero salientar, antes de você acrescentar algo, que neste final de semana não só as chuvas causaram preocupações, mas também houve preocupações para as indústrias, os exportadores, né? O Golfo teria tido sérios problemas com energia elétrica e foi citado, inclusive, unidades da Bunge e da ADM no Rio Mississippi, indicando que eles teriam que fechar as suas unidades para eventualmente voltar à atividade normal a partir de amanhã, quarta-feira, quando tiver já passado o maior problema e o maior risco, sobretudo elétrico. Desta forma, o impacto que tivemos no pregão da noite de domingo para segunda-feira, quando tivemos alta de até 20 centavos, era por conta do furacão Ida, que poderia trazer problemas econômicos para a economia americana, sobretudo com a dificuldade de distribuição do transporte de grãos pelo Mississippi, Alexandre. Muito bem. Mário, e a questão das compras, né, chinesas da soja americana? Me parece que vinha num ritmo bastante expressivo, mas não vem se confirmando toda a compra já feita ou anunciada? É uma boa pergunta que vale a pena ter duas partes de resposta. A primeira delas é que o registro acumulado de vendas dos Estados Unidos já supera 59 milhões de toneladas, é um recorde. Contudo, os preços não conseguem dar sequência para uma alta dos valores que vimos recentemente por conta do clima, mas também
porque o mercado físico americano na semana passada rumorou, confirmou, trabalhou com vendas de 25 barcos para a China, ao redor de 1,5 milhão de toneladas. Esse volume fora reconhecido pelo Departamento de Agricultura americano entre semana passada e ontem, em torno de 780 mil toneladas. Então ainda teria um bom volume a ser confirmado aí da presença de chineses no mercado físico americano. Como isso não ocorreu, ou como vem ocorrendo diariamente confirmações de volumes bem menores, o mercado acaba criando dúvidas se de fato esse negócio ocorreu e acaba tirando aquele prêmio de demanda existente da semana passada e a realização de lucro acaba pressionando o mercado. Portanto, Alexander, desses supostos 1,5 milhão de toneladas negociadas semana passada no mercado físico americano, apenas 780 mil foram confirmadas pelo relatório de agricultura, pelo relatório de vendas do Departamento de Agricultura americano. Muito bem. E tem as informações periféricas aí também que acabam ajudando na tomada de decisão, né, Mário? Principalmente no que diz respeito à oferta americana, né? Revisão do próprio IGC, a questão do ProFarmer, enfim, números que meio que ajudam o mercado a imaginar uma oferta maior do que se esperava, né? O IGC divulgou semana passada o seu relatório de produção global, onde a soja ele considera um aumento de 5% para 380 milhões de toneladas. Não fosse apenas esse 5% de aumento de produção global, ele entende que a demanda está caindo 0,5% em comparação ao último relatório deles, para 376 milhões de toneladas. Portanto, seu estoque de passagem deverá aumentar de 54 milhões de toneladas para até 57. Então, esse relatório impactou negativamente, somando a essas forças que nós acabamos de citar sobre o clima e também a não confirmação de venda de grãos americanos. Quando o estoque global será aumentado, a demanda reduzida e a produção maior. Então, é mais um fato que corrobora para um progresso de perdas de preços na Bolsa de Chicago, Alexandre. Boa. Agora, Mário, tira só uma dúvida nossa aqui. Você falou dessa questão do furacão Ida lá nos Estados Unidos, que paralisou as atividades de algumas exportadoras, principalmente. Até que ponto é fato que a demanda que deveria acontecer nos Estados Unidos se voltou para o Brasil e se isso pode ser uma tendência? Olha, Alexandre, eu quis comentar o fato de que o Golfo do Mississippi ele é bastante forte no sentido de volume de escoamento de produção, passa por esse trecho ao redor de 60% das exportações americanas, e uma vez que ele cria algum gargalo, certamente na ponta final alguém vai sentir a falta do produto, que poderia sim ser substituído momentaneamente por alguma outra origem. Ao que chegou para mim de informações, o Brasil teria vendido para entregas no mês de outubro coisa de 2 navios, não mais do que isso, talvez 3, e para embarques em janeiro de soja brasileira, uma quantidade maior. Porém, isso na minha opinião, aí vai uma opinião apenas de um leigo que não é exportador, que não teria como criar uma tendência, pois voltando às atividades normais agora, no Golfo americano, você passa a ter um volume maior exportado, que poderia atrasar um pouco a chegada de produtos na China, mas não o suficiente para criar uma tendência de troca de origens, né? Portanto, não é comum vermos isso nessa época do ano, até porque a soja brasileira já tem um estoque de passagem bastante reduzido e que acaba encarecendo a chegada desse produto neste momento, comparado com a mercadoria americana que está prestes a chegar, né, na praça e, consequentemente, mais barato do que a brasileira. Então, não creio que seja uma tendência de curto prazo a troca de estoques dos Estados Unidos com o momento pontual de clima, por conta do furacão Ida, em consideração aos estoques brasileiros, que ainda é pequeno. É mais uma precaução pontual, digamos assim, né? Diria sim que é pontual, até porque eu separei um dado aqui para falar da China para vocês. O que eu encontro na China nesse momento
é que já há um volume de 12 a 13 milhões de toneladas de milho que já foram reservadas para a chegada desse produto na China. E, nesse momento, a soja ela encontra-se em termos de estoque da ordem de 7 milhões e 200 mil toneladas nos portos chineses. Esse é um aumento de 340 mil toneladas sobre a semana anterior. Também reservei para dizer a você que o esmagamento da China na semana passada somou 2 milhões de toneladas. Né? É um aumento pequeno, mais de 40 mil toneladas. Então, considerando que a soja vendida por brasileiros, né, e por americanos, o volume de compras num curto prazo não deve ser tão exagerado nesta troca, onde temos um gargalo de preocupação climática nos Estados Unidos, porque já há um volume grande nos últimos dias embarcado e a ser embarcado também por brasileiros e americanos, onde provavelmente não deve ter tamanho impacto, onde o esmagamento não tem sido extraordinário, tem sido dentro da normalidade, os estoques aumentaram um pouquinho, é verdade, mas já existe um volume muito grande reservado, tanto de soja quanto de milho, para a China. Então, é uma questão de momento onde o transporte comece a ser normalizado e chegar no tempo adequado para o consumo final nos portos chineses, Alexandre. Ou seja, não tem necessidade da China avançar significativamente nas compras, vai continuar compassadamente recompondo os estoques, sem forçar aí uma pressão positiva nos preços, então, Mário. Eu também entendo que, concordo com essa sua colocação, e acrescentando que a China ela está passando por um momento de uma economia retracionista, né? Os serviços, os índices de serviços e indústria nesse momento estão caindo, né? Por conta disso, eu penso que não é o momento mais ideal, adequado para que a indústria chinesa vá buscar um estoque ou formar estoques maiores naquele país. Esses dados aqui podem ser dados importantes para a gente discutir essa questão. É possível que o aumento de suínos em 2022 naquele país aumente da ordem de 14%, né? O que fará com que o aumento de importação de carne seja maior, chegando até 5 milhões e 100 mil toneladas só para suínos. Então, perceba que é possível que, com esse aumento de preços recentes na Bolsa de Chicago, por conta da suposta perda climática daquele país, estoques brasileiros e argentinos menores, por conta de vendas antecipadas também para a China. Com essa retração econômica da China, é mais provável que eles venham buscar o produto acabado do que a matéria-prima. Então, não acredito que, num curto prazo, os americanos ou brasileiros venham a ter a oportunidade de vender grandes volumes, a não ser os volumes pontuais. Da última vez que nós conversamos, se eu não me engano, Chicago estava batendo ao redor de $12,30, $12,25, algo parecido. E eu até comentei, é possível que essa baixa venha acionar alguma demanda. E eu acho que eu acertei sem querer, porque na semana passada teve vendas, ou pelo menos relatos de venda de 25 navios de soja americana. Portanto, eu penso que vai ser assim. Toda vez que tivermos uma queda acentuada na Bolsa de Chicago, é possível que chineses venham procurar algum produto extraordinário, fazendo com que as compras sejam de oportunidade, Alexander. Boa. Mário, só para a gente arredondar essa questão da formação do preço no mercado internacional, qual que é, diante de todos os argumentos, a sua perspectiva de tendência para o preço, então? O preço, nesse momento, diante de todo esse cenário econômico macro, principalmente, eu devo salientar que há uma curiosidade a ser considerada. Nós já falamos sobre a produção americana, já temos conhecimento da produção brasileira, mas com o clima negativo a nível global, uma coisa me chama muita atenção. Voltando lá no indicador do IGC, indicando da produção global, o milho, Brasil, 60 milhões e 300 mil toneladas, diante de 75 do ano passado. Trigo, essa é uma questão que me chama bastante atenção. A Rússia está perdendo aí de 85 milhões de toneladas, que era a previsão do mês de julho, o IGC indica agora que a produção será de 72 milhões e meio. Estamos falando de 13 milhões de toneladas de produção reduzida em termos de trigo na Rússia.
né? A área de plantio na Rússia, Alexander, no momento, ela tem um menor índice de umidade. O estoque hídrico nos campos de trigo na Rússia é o menor da década, né? Então, é possível que com esse corte de produção de trigo global, eu acho que não tem muito para onde correr, né? Vamos encontrar uma retração de oferta de trigo, uma retração de oferta de canola, inclusive no Canadá, né? Vamos encontrar uma retração de milho aqui no Brasil e toda essa condicionante econômica global que estamos encontrando poderá sim reduzir um pouco a demanda. Mas acho que não tem por onde fugir. Uma vez que haja por alguma questão uma retração de oferta de vendedores, de americanos na soja americana, não tem como correr para um outro produto alternativo, quiçá um trigo ou o milho, que também está retraído em termos de oferta global com esse corte de produção. Então, acho que é momentâneo essa queda de preços na Bolsa de Chicago, até que se confirme de fato o tamanho da produção americana e esse produto comece a entrar no mercado com a colheita, que, né, estamos prestes a conhecer o tamanho dela, e aí sim as cartas à mesa vai ser mais fácil de tomar uma decisão e encontrar uma tendência de curto prazo, Alexandre. Legal, Mário. Bom, só agora focando um pouquinho para o Brasil, né? O que você está vendo nos negócios brasileiros e quais são os gargalos, digamos assim, para a precificação por aqui? A nível de Brasil, eu chamo a atenção um pouco também para aquilo que me alertaram essa semana. Eu li alguma coisa a respeito também do clima. La Nina, o indicador de La Nina para esse próximo ciclo era da ordem de 67%. Hoje, já tem indicação de 70% de chance de socorrer, né? Esse indicador é de um departamento americano, NOAA, que é bastante conhecido e, portanto, quem tiver algum questionamento pode procurar diretamente lá, porque é um evento que pode trazer, sim, um corte de chuvas aqui na América do Sul, sobretudo do Paraná até Rio Grande do Sul, atingindo a Argentina. Porém, são eventos que trarão chuvas em abundância maior do que a do ano passado durante o período de outubro, e ainda vamos ouvir um pouco de estiagem, vamos sentir calor excessivo ainda, pelo menos no Mato Grosso, até o final do mês de setembro. Isso, na minha opinião, é para ficar de olhos abertos, atento. Não vamos ter problemas com o clima exageradamente como tivemos no ano anterior, né? Esse ano que está findando. Mas vamos começar a ficar atento, porque pode ser um evento importante para dar um pouco de importância no sentido de tendência de preços ou de janela de plantio e de colheita. Eu olhei aqui no Brasil também, Alexander, outros fatores que me chamaram bastante atenção, aliás, acho que a atenção de todos, né? O biodiesel, conforme eu disse no começo, lá nos Estados Unidos, tem criado um cenário negativo para a formação de preços, onde o milho caiu de valor. Aqui não tem sido diferente, porque todas as vezes que nós conversamos sobre esse tema, continua sendo estranho a forma de não encontrar um suporte de informação oficial, onde qual será o tamanho da mistura do biodiesel no óleo diesel até o final do ano. Então, veja, o mais recente comentário é que a Abrabio deve voltar-se a conversar com o governo na tentativa de manter os 13% de mistura de biodiesel, quando hoje está com 12%, inclusive tivemos o último leilão recentemente, e foi arrematado coisa de 78% aproximadamente, mas, segundo esse comentário sobre esse tema, há a possibilidade dos últimos 2 meses do ano, então novembro e dezembro, ter uma mistura de 10%. Então, voltando no pensamento, se não mantiverem essa linha de mistura de 13%, 12% do óleo de biodiesel no óleo diesel, nós temos possivelmente uma preocupação com a indústria local que não deverá disputar a soja disponível para a passagem do ano e que poderá aumentar os estoques, criando aí, vamos dizer, uma retração de preços e, portanto, poderemos ter alguma preocupação com os preços da soja para o final do ano. Isso posto,
faz com que o setor comece a trazer a preocupação de que não só o óleo de soja comece a ser ofertado em maior escala no Brasil, mas também poderemos enxergar aí outros produtos, como inclusive o etanol. Olhando para o óleo de palma, ele começa a cair também na esteira desta possível indecisão, tanto americana quanto brasileira, pois também é um óleo que compete na mistura tanto do biodiesel americano quanto o brasileiro, e os preços começaram a cair, reagindo negativamente, trazendo esses nossos outros produtos para trás. Esse é um ponto que me chama a atenção. Um outro ponto que é o cenário inflacionário aqui no Brasil, ele já criou seus efeitos, aumentando taxa de juros, e também tivemos uma corrida de câmbio recentemente, atingindo o patamar de 5,47, 5,46 da semana passada. Ele acaba criando notícias sobre o índice de preços ao consumidor, atingindo até 7,8% para 2021. Pelo menos essa é a expectativa do Rabobank, divulgado hoje. O Banco Central comentou nesta segunda-feira que prevê 7,27% de inflação neste ano. Então, onde eu quero chegar com essas informações? Que possivelmente já vimos dentro do cenário econômico brasileiro algumas disputas pelo mercado cambial, que somado à lei de responsabilidade fiscal, que foi um tema muito discutido semana passada, diante dos precatórios da dívida judicial que o Brasil tem, quando o atual governo pensa em rolar o tamanho desses 89 bilhões de reais para 2022 e 2023. Então, esse cenário econômico acabou criando uma bolha onde o dólar acabou estourando a 5,47, porém, mais recentemente as conversas econômicas e também políticas nos bastidores acabou trazendo um arrefecimento, ou seja, houve uma calmaria nesta semana sobre esses temas. E o dólar voltou para o patamar de 5,18, 5,17, que é onde nós estamos atualmente. Isso, portanto, criou também o impacto negativo na formação de preços das commodities agrícolas brasileiras, quando o preço da soja caiu. Eu até estava fazendo um comentário para você fora, e eu quero citar esse número que eu achei importante. Em Rondonópolis, na semana passada, o preço da soja para pagamento em novembro atingiu R$ 178. Hoje o preço está também para pagamento em novembro ao redor de R$ 164. Então nós temos aí uma queda muito rápida recentemente, que é somatória desses fatores que eu acabo de citar, da ordem de 8%. E se não tivermos uma conversa adequada para os próximos tempos sobre principalmente o biodiesel, é possível que nós enxerguemos aí uma oferta mais abundante do produto brasileiro, por conta de uma demanda interna, onde as indústrias provavelmente não disputarão o produto disponível para o final do ano, como tradicionalmente acontece, por falta de mistura em valores ideais ou valores atuais, entre 12% e 13% de biodiesel no óleo diesel. Alexandre. Boa. Ô Maria, esses fatores podem impactar a negociação ou a precificação da safra nova também? Olha, com relação ao câmbio, certamente, o câmbio ele é um fator tanto para a safra atual, porém no impacto menor, porque o volume comercializado na sua maioria já foi embora, já foi comercializado, mas como para a próxima safra também. Agora, eu acho até que o impacto nesse momento, Alexandre, para o próximo ano, ele é muito mais favorável ao produtor, porque as trocas dos insumos elas estão mais vantajosas, embora a fertilizantes tenha subido bastante de valor, mas outros produtos acabam favorecendo. Ainda assim, os preços caíram bastante. Eu vou citar aqui então, en passant. Na semana passada, com base mesmo Rondonópolis, o preço de soja para entrega no mês de março era da ordem de R$ 151, R$ 152 reais, e hoje não passa de 140, R$ 141 reais. Portanto, o impacto cambial, o efeito de Chicago, os prêmios na exportação acabaram tirando a vantagem do produto brasileiro, e o produtor, nesses últimos dias, como não seria diferente de ser, tomou a decisão de aguardar o que ocorrerá daqui para frente com a produção americana, as suas vendas, a China, se vai continuar comprando, e até mesmo o movimento cambial a nível global, Alexandre. Boa, Mário.
Muito bom, belíssima análise, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre trazendo números e informações importantes aí para nos ajudar a pensar o mercado e principalmente a entender o que pode acontecer daqui para frente. Grande abraço para você, meu amigo, e volte sempre. Obrigado, Alexandre. É bom estar com vocês sempre. Tomara que o nosso público tenha o entendimento ou a facilidade de entendimento desses pontos que eu julgo ser importantes para um efeito de preços no curto prazo. Até o próximo encontro. Um abraço a todos. Valeu, Mário. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo números, fazendo contas, colocando destaques importantes aí que justificam uma precificação da soja lá em Chicago e também aqui no Brasil. Vamos ver como os mercados estão encerrando. Eu falo mercados porque a gente vai ver cotação para soja, milho e também trigo lá na Bolsa de Chicago. Vamos à tela. Olha aí, setembro acabou encerrando para a soja a $12,98 por bushel, 6 de queda. Novembro, 12,92, queda de 10 pontos mais 75. Janeiro, $13 por bushel, 9,5 de baixa. E o maio, $13,10 por bushel, 8,5 de queda. Vamos aos números do milho. Milho também no vermelho. Setembro, $5,34 por bushel, 6 pontos e 25 de baixa. Dezembro, $5,34 também, queda de 8 pontos e meio. O março, $5,42 por bushel, uma queda de 8 pontos. E o maio, $5,47 por bushel, queda de 7 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo. Para setembro, $7,06 por bushel, 2 de baixa. Dezembro, $7,22 por bushel, queda de 1,25. Para março de 22, $7,37 por bushel, subiu 0,25. E o maio teve alta um pouquinho maior de 2 pontos mais 25, fechou a $7,44 por bushel. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Virgínia Alves trazendo mais informações sobre o café. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.